Boa noite, alunos, ou boa tarde, ou bom dia. Então, sejam bem-vindos, então, mais uma vez, né? Cada dia que passa a gente está fazendo melhorias aqui na gravação da aula. E o que a gente vai basicamente trabalhar é a continuação do livro. Essa aula é destinada, então, ao primeiro termo A, primeiro termo B e segundo termo A, para fazer o complemento então das aulas. Gente, eu tenho percebido que vocês não têm participado muito no CMSP e lá também no centro de mídias e no Meet e tal. Então assim, eu prefiro gravar a aula para garantir que vocês estão vendo. Nossa aula hoje vai ser da página 146, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Isso, na página 146 do livro de vocês. Certo? E a página 147. Já na sequência eu vou passar então a lição para vocês, tá bom? Porque daí, enquanto vocês assistem esta aula, eu gravo outras aulas. Então vamos fazer assim, tá bom? Então serão duas aulas, tem que assistir as duas. Tem que assistir a primeira parte, essa é a segunda parte, tá bom? Então vamos lá, vamos direto para o assunto, vamos continuar o nosso assunto. Então a gente prestem atenção que eu terminei o vídeo anterior, então essa aula é a complementação do vídeo anterior, tá certo? Vamos avançar aqui. Vamos lá, Sociologia e Senso Comum, certo? Sociologia e Senso Comum. O senso comum é um saber de experiência feito, escreveu Paulo Freire. Paulo Freire foi um grande pedagogo brasileiro, que vai fazer agora, acho que faria 90 anos, eu não tenho certeza, não me lembro agora. E ele é um educador assim de excelência, tá? Um educador de excelência. A gente não pode, né? Não tem como não elogiar o trabalho de Paulo Freire. O senso comum corresponde àqueles conhecimentos práticos que obtemos no dia a dia, acertando e errando, certo? Tentando resolver problemas e fazer melhor as coisas cotidianas, coisas simples. Então, coisa do dia a dia, né? O senso comum é aquele conhecimento comum, aquele conhecimento prático. Tá com azia, tomar chá de boldo. Passar vassoura no pé, acontece isso. Colocar chinelo de ponta cabeça, acontece aquilo. Por aí vai. Tá? Então são conhecimentos que muitas vezes vêm junto com a família, vêm junto com nossos ancestrais, junto com gerações anteriores. São conhecimentos importantes para a vida de qualquer pessoa. A maioria das ciências busca se definir em contraste com o senso comum, mas é difícil sustentar essa posição em relação à sociologia, pois é fato que ela estabelece uma relação muito próxima com o senso comum, sendo os conhecimentos práticos das pessoas uma das principais matérias-primas. Olha que legal, que bacana. Então, a sociologia se apropria então do senso comum, porque para ela isso é importante para o trabalho dela. E a sua matéria-prima, a fonte de conhecimento, a fonte de tudo é o senso comum. Então, dentro da sociologia você vai ter esse ponto. No entanto, a sociologia cria algo novo a partir do questionamento e da análise do senso comum. A sociologia elabora suas análises com base em conceitos e teorias e na construção de um discurso que é submetido a regras rigorosas. Além disso, a sociologia não se limita à intenção ou ação dos indivíduos isolados, tá? Aquilo que eles fazem, sabem ou querem. Além disso, a sociologia não se limita à intenção, né, dos indivíduos isolados. Aquilo que eles fazem, sabem ou querem, mas busca relacionar suas ações aos processos sociais mais amplos, o que só pode ser alcançado por meio de método sistemático. Então, o conhecimento, ele para você buscar, para você analisar o que está acontecendo naquela sociedade, você tem que fazer isso, você tem que buscar esse meio, você tem que buscar com uma maneira muito mais pragmática, uma maneira muito mais efetiva de como você vai buscar esse conhecimento, tá? Ela não se limita, a sociologia ela tenta estudar tudo que está dentro da sociedade. Então, ela elabora suas análises, ela cria conceitos, ela cria teoria, né? Ela coloca regra, ela analisa, ela faz uma busca de como que esse debate do senso comum vai ser proposto, né? dentro dos seus conhecimentos, certo? Beleza. Próxima página, que essa nós vamos ler essa aqui. A sociologia, deixa eu ver se eu jogo um pouquinho mais para cá. Tá, eu acho que eu consigo. Deixa eu me acertar aqui. Aqui só um pouquinho. Não, tudo bem, dá para continuar aqui. Sociologia surgiu como ciência no século XIX, época em que os métodos científicos e racionais do conhecimento se expandiam
e passavam a ser valorizados a ponto de o período ficar conhecido como o século da ciência. Olha que legal, século da ciência, século XIX, sei lá, no ano de 1800. Muitas descobertas nas áreas de física e de biologia foram realizadas. Legal, né? Vamos lá. Em 1859, século XIX, foi publicada A Origem das Espécies, inclusive eu estou falando isso com as crianças da sexta série, do Darwin, do Charles Darwin, no qual ele defendia que as espécies não haviam sido criadas, mas eram resultado da evolução de outros organismos em um processo de seleção natural, certo? O livro foi um sucesso e todos os exemplares foram vendidos num único dia. Muito bem, continuando. Na física houve grandes avanços, tanto que os conteúdos ministrados no ensino médio atualmente foram elaborados no século XIX. Aliás, isso que vocês estão aprendendo foi elaborado no século XIX, que legal. O livro falando do que foi feito, que vocês estão aprendendo agora, que era do século XIX, que estão aprendendo no século XXI. É legal. Mecânica clássica, óptica, termodinâmica e eletromagnetismo. Presta atenção, acho que eu vou pedir isso aqui na atividade, né? O estudo desses assuntos tornou possível sua aplicação em invenções tecnológicas como o telégrafo, a fotografia, os trens, os automóveis, os grandes navios, os dirigíveis e os submarinos. Legal, olha, tem lição para atividade. Já sei o que eu vou pedir. Acredita-se que os avanços científicos poderiam construir uma sociedade melhor e próspera. De um lado havia a crença na positividade da ciência e de outro a emergência de problemas sociais típicos da transição de uma sociedade rural para sociedade urbana e industrial. Então tá aqui, ó. Então tá saindo daquela rural e tá mudando, né? Com o aumento da pobreza nas cidades, a proliferação de doenças, concentração populacional e criminalidade. Então vamos só ler de novo esse trecho. Acredita-se que os avanços científicos poderiam construir uma sociedade melhor e próspera. De um lado, havia crença na positividade da ciência e de outro, a emergência de problemas sociais típicos da transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana e industrial, com o aumento da pobreza nas cidades, proliferação de doenças, concentração populacional e criminalidade. Então, quer dizer, a ciência está de um lado, mas ao mesmo tempo está acontecendo um monte de coisa. Então você tem pobreza, quer dizer, isso já ajuda a sociologia a tentar analisar a situação, a proliferação de doenças. Olha a concentração de situações que está acontecendo nesse momento aqui. Com certeza aqui na Europa, tá? Mas aqui também no nosso Brasil deve acontecer alguma coisa mais ou menos parecida. No século XIX, o desenvolvimento capitalista intensificou o processo de modernização. O aumento das fábricas, o crescimento do operariado e da burguesia provocou intensos fluxos migratórios para as cidades e enfraqueceu a autoridade religiosa, gerando profundas transformações nos modos de viver. Então, no século XIX, o desenvolvimento capitalista intensificou o processo de modernização, o aumento das fábricas, o crescimento do operariado, provocou fluxos migratórios. Quer dizer, olha para você quanta coisa que o próprio processo nos trouxe. Então, quer dizer, quando você aumenta a tecnologia, consequentemente algumas coisas vão vir junto. Ele está dizendo que esse processo capitalista ele cria outros processos. E a sociologia é exatamente aí que a sociologia para estudar os fenômenos, tá? A crença na ciência para o progresso humano e os novos problemas sociais culminaram em teorias que defendiam a criação de uma ciência social capaz de compreender as leis. Olha que interessante! Que organizavam a sociedade e que pudesse, a partir desses conhecimentos, reorganizá-la de modo a restaurar a ordem e a harmonia que haviam sido abaladas. Então, a crença na ciência para o progresso humano e os novos problemas sociais, aqui que a gente acabou de falar, em teorias que defendiam a criação de uma ciência capaz de compreender as leis que organizavam a cidade, que pudesse, a partir desses conhecimentos, reorganizá-la de modo a restaurar a ordem e a harmonia que haviam sido abaladas. Muito interessante esse trecho, certo? Essa criação, tudo isso é para tentar realmente dar cabo, a tentar ajudar o povo, a tentar entender o que está acontecendo no meio desse processo, certo? Bacana, tá certo? Um dos pioneiros da sociologia, o Augusto Comte, defendeu a criação de uma física social, que ele denominou de sociologia, uma ciência preocupada em investigar a sociedade com os mesmos métodos da física, das ciências da natureza, ou seja, a partir da observação dos fenômenos da elaboração de leis gerais que explicassem suas causas.
Então, quer dizer, é uma ciência que preocupa entender a sociedade, entender as causas da sociedade, os problemas da sociedade, por que chegou naqueles problemas lá de cima, por que está chegando, por que as leis muitas vezes não são seguidas e por aí vai, tá? Então, o Comte fez essa ponte. Então, ele quer tentar observar todos os fenômenos sociais que acontecem e está tentando entender, de certa forma, esses porquês aí, certo? Então, essa abordagem passou a ser chamada de positivismo, porque se opunha à filosofia negativa. Tá? Então não é positivismo, é o positivismo porque ele nega. Ele está explicando aqui, vamos ler de novo. Essa abordagem passou a ser chamada de positivismo porque se opunha à filosofia negativa dos iluministas do século XVIII, baseada na crítica à sociedade feudal e à estrutura tradicional. Então ele está criticando a estrutura tradicional, está criticando o feudalismo, e ele quer dar um novo sentido nesse conhecimento iluminista. Certo? O positivismo, em contraponto, não criticava a realidade social existente, mas propunha o restabelecimento do equilíbrio, da harmonia e da coesão social que estavam sendo ameaçados pelo processo de modernização. Certo? Olha para você ver que interessante isso aqui. Gente, é um texto muito interessante, muito bacana. Moto. Esse é um problema social que a gente tem aqui no meu bairro, que é um problema de moto. Muito barulho. Prefiro gravar aula depois das 11 da noite, porque não tem ninguém e aí não tem som. Como o progresso estava gerando desagregação social, era preciso ter uma ciência que pudesse conciliá-lo com a manutenção da ordem na sociedade. Isso é muito familiar a nós, brasileiros. Afinal, o lema da nossa bandeira é ordem e progresso, o que reflete forte influência que as ideias positivistas tiveram no Brasil no século XIX. Amor por princípio e ordem. Olha, diz ali, ó. Deixa eu mudar minha posição aqui só um pouquinho. Vou colocar aqui. Então ele diz aqui, ó. A bandeira brasileira foi projetada em 1889, né, por dois ilustres positivistas, Miguel Lemos e Ramiro Teixeira. O lema Ordem e Progresso remonta à máxima filosófica de Auguste Comte, o amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim. Interessante. Muito bacana. Então, assim, gente, nesse contexto ele tá falando, ele deu um panorama. Deixa eu mudar minha carinha aqui. Ele tá mudando o panorama, então. Ele tá dando um panorama pra gente do que é a sociologia, de como que ela foi criada, de quais são os objetivos da sociologia. Então, ou seja, você tem que entender os fenômenos, tem que entender a sociedade, tem que entender como o ser humano vive, quais são os fundamentos que o ser humano vive. Então, você tem desde o senso comum a criação do capitalismo. Então, quer dizer, nesse momento, você aluno que tá vendo essa aula, você tem que só observar o quanto a sociologia ela busca no seu bojo, no seu interior, ela busca realinhar com conceitos práticos e pragmáticos, mas ao mesmo tempo ela quer buscar respostas para esses mesmos conceitos, certo? Então você tem um desenvolvimento capitalista muito intenso, você tem uma crença muito intensa, mas você também tem a crença de que a ciência pode tentar entender ou buscar resolver esses problemas, correto? Então, a sociologia ela aborda a questão do positivismo, ela aborda vários temas gerais, mas ao mesmo tempo ela tenta abordar aquilo que é de mais pessoal, né? Que é a vida em sociedade. Que não adianta, sem a vida em sociedade você não chega a lugar nenhum, tá bom? Após esse vídeo, a gente faz atividade aí embaixo aí no nosso formulário. Pessoal, a aula foi essa, rapidinho, não vou demorar muito, foi da página 144, não, 146, 147. Pessoal, muito obrigado, se inscreva aí no canal, ajuda a gente, curte o vídeo e até a próxima aula. Fui!